Graça e paz, queridos, amém? Que alegria estarmos juntos como irmãos, como congregação do Senhor, como povo santo do Senhor, para juntos louvarmos ao Senhor em comunidade. Que alegria é começarmos a nossa semana cultuando ao Senhor em comunidade, olhar olho no rosto, olhar naquele irmão que a gente passou a semana toda longe e a gente se alegra porque nós somos um em Cristo. Eu quero ler com você o texto de Gênesis 3, por favor, abra a sua Bíblia. Nós vamos ler da mesma maneira que você está sentado, mas com muita reverência à palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o 15. Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 15. Você muito bem sabe que aqui está a descrição da queda e a maneira que o homem pecou contra Deus. Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, nós estamos nessa manhã relembrando, celebrando o Natal. E o Natal foi planejado muito antes da criação. O Natal nunca foi um plano B. A queda, como nós acabamos de ler, Jesus, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, não foi pego de surpresa. E o Natal ele foi planejado aqui em Gênesis 3,15. Antes de toda a criação, e é revelado a nós aqui. Aqui é o Natal, aqui é a promessa do Natal. E em toda a Escritura nós temos o desenrolar então de como esse Natal iria se desenrolar. Nós louvamos a Deus, porque um Deus que foi a parte atingida, Ele enviou o seu Filho. E é a esse Deus que nós vamos celebrar, porque Ele nasceu, Ele veio até nós, Ele se esvaziou, Ele se humilhou, mas Ele foi a parte atingida, e Ele enviou o seu Filho. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Vamos relembrar mais uma vez que o nosso Natal é o nascimento do nosso Redentor. Eu gostaria de dar a você alguns segundos, para que você mais uma vez lembrasse
de que Deus foi a parte atingida, mas Ele enviou o seu Filho. Por meio de uma promessa, Ele disse que iria enviar o seu Filho para nos salvar, para nos redimir. Senhor, nós te louvamos, porque o Natal, ele foi planejado há muito tempo atrás. Nós louvamos ao Senhor porque o homem não poderia salvar a si mesmo. Após a queda, nós éramos inimigos do Senhor. Após a queda, a ira do Senhor estava sobre nós. Mas ela não está mais porque Jesus nasceu. E Ele morreu e ressuscitou. Ela não está mais porque o Senhor um dia prometeu o Redentor. E o Senhor nos salvou por meio do menino que nasceu. O homem Deus que nos libertou da escuridão, das trevas. O pecado que nos oprimia e que não permitia que chegássemos ao Senhor. Agora nós temos livre acesso porque o menino nasceu. Nós rendemos louvores ao Senhor nessa manhã como igreja do Senhor e nós declaramos a nossa insuficiência. Nós declaramos que o Senhor é suficiente e o Senhor enviou o seu Filho para nos salvar e Ele é suficiente para a nossa salvação. Muito obrigado, porque a mensagem do Natal, descrita há muitos anos atrás, foi planejada a nós para nos redimir por conta do nosso pecado. Porque nós falhamos, nós erramos, mas Jesus é o menino perfeito, que nasceu, que desceu do céu, que abandonou toda a sua glória para estar conosco, e é a Ele que nós estamos aqui para celebrar, é ao Senhor que nós estamos aqui para celebrar. Receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor ao Senhor, como um aroma suave e agradável ao Senhor, como corpo do Senhor aqui reunidos, como igreja do Senhor. Nós estamos aqui para celebrar o Senhor, para celebrar o seu nascimento, nosso Deus, nosso Pai. Nós te louvamos, Pai, nós te louvamos, e nós rendemos louvores ao Senhor, no nome santo de Jesus que oramos. Amém. Bom dia, igreja, graça e paz. Convido vocês a se colocarem de pé. A primeira canção que nós vamos cantar vai ser Redenção. Eu gostaria de ler João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Graças a Deus pelo Verbo que se fez homem, pelo Verbo que se fez carne, trazendo a nós a nossa redenção, através de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso ligar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
Vamos do início? Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso brilhar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tocou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aleluia, glória a Deus. Que música animada, né? Deveria ser o despertador de todo crente essa música. Vamos continuando louvando o nosso Deus, esse Deus poderoso. E esse plano de redenção foi criado por Ele, foi estruturado por Ele. Ele escolheu a mim, escolheu a vocês, para que nós usufruímos dessa glória. E não foi para nós que Ele fez isso, foi para o louvor da sua glória. Vamos continuar louvando o nosso Deus, porque Ele é poderoso. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu, e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre está com nós.
Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Surgem anjos proclamando paz à terra, a Deus louvor, com seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial, e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória a Deus nas alturas. Glória
celebrai-o, glória a Deus também dizei, de joelhos adorai-o, Ele é o Cristo grande Rei. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Louvado seja nosso Deus. Enquanto Soral cala... Soral não dá, né? Coral. É porque, tava prestando atenção em vocês para ver se vocês estão bem acordados. Então, vocês estão bem acordados. Então, coral. Sara Calley se posiciona. Nós vamos relembrar um pouco, então, da graça. Eles vão cantar da graça do Senhor. A graça do Senhor é justamente a exclusão de qualquer mérito da nossa parte. A graça, ela significa que a partir da queda, nós não conseguimos mais chegar ao Senhor. Após a queda, Efésios 2:1 nos diz que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então todos pecaram. Por isso que o texto de Efésios 2, verso 8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça nós somos salvos, e é isso que eles vão nos relembrar nesse momento. Seus conselhos vou
Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por essa graça que nos alcança. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 9. Nós vamos ler o texto, na sequência nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Isaías capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Quero pensar com os irmãos nesse título que vocês já podem visualizar: Jesus, a luz do mundo. Isaías capítulo 9. Da mesma maneira em que nós estamos, mas nós não estamos diante de qualquer texto, nós estamos diante da palavra do nosso Deus. Por isso que nós vamos ler com muita reverência e com muita atenção. Mesmo que você esteja com o seu celular, por favor, se desconecte agora de todas as mensagens, para que a gente tenha a nossa atenção voltada apenas para a palavra. Porque é ela que fala aos nossos corações. É ela que fixa os nossos olhos no Senhor. Isaías capítulo 9, verso 1. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela tua graça. Nós te louvamos pela obra da redenção. Nós te louvamos porque o menino nos nasceu e nós somos redimidos por ele. Fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você costuma se organizar quanto tempo para o Natal? 6 meses? 3 meses? Quando que você começa a se organizar para o Natal? Quando é? Alguns deixam para organizar no dia 24 mesmo, e talvez 10 horas da noite, quando os parentes ainda estão chegando, ele está terminando a decoração. Verdade. Ixi, você falou então, a sua mãe faz isso então? Ah, no dia 15. Você se organiza quanto tempo antes para o Natal? Quanto tempo? E o nosso Deus? Há quanto tempo ele se organizou para o Natal? Será que o Natal se iniciou no nascimento de Cristo? Será que o Natal foi predito quando ele estava para nascer? Quando Deus pensou no Natal? Nós, com as nossas desorganizações, nós organizamos talvez em cima da hora. Mas e Deus? Ele pensou quando no Natal? O texto que nós lemos em Gênesis 3,15 nos mostra então o que foi revelado a nós, que Deus organizou o Natal há muito tempo atrás, antes da criação. Porque o Natal, queridos, não é o plano B de Deus. O Natal não é quando ele se viu desesperado, ou se é que se viu, quando o homem peca, e agora, o que nós vamos fazer? Quando ele possivelmente se viu desesperado com a Trindade e disse: e agora? Quem vai nos ajudar?
Não, o Natal não foi assim, porque Deus não foi pego de surpresa. Nos seus planos eternos, naquilo que nós sabemos e naquilo que foi revelado a nós, Deus planejou o Natal há muito tempo atrás. E toda a Escritura, então, ela nos revela como esse plano que começou lá em Gênesis 3,15, por conta da queda, ele se desenrolou. Então toda a Escritura revela a nós como o Natal se desenrola, porque o Natal é o nascimento desse menino Deus, que nasceu, que nos redimiu. O Natal foi planejado por Deus há muito tempo atrás. E esse texto que nós lemos, esse capítulo que nós lemos, esses 7 versos que nós lemos aqui, ele mostra a nós justamente essa promessa, ela se desenrolando. O contexto de Isaías é um contexto muito difícil em seu início. Isaías está profetizando duras palavras contra o povo por conta das maldições que Deus disse lá em Deuteronômio 28, das bênçãos e das maldições que o povo iria ter se não andasse nos caminhos do Senhor. E o cativeiro estava então chegando para esse povo. O livro de Isaías é um livro repleto de redenção. Talvez por isso ele é conhecido como o 5º evangelho, porque ele fala de Jesus e de redenção o tempo todo. Ele fala da obra redentora do Senhor, que o tempo todo o homem peca, o tempo todo o homem erra, e Deus os redime. O livro de Isaías, principalmente nos seus primeiros versos, depois ele se desenrola também ao julgamento para outras nações, ele nos mostra como Deus está redimindo o seu povo, mesmo no cativeiro. E como o povo deveria manter os olhos fixos no Senhor e confiantes na promessa, mesmo diante do cativeiro. Deus, ele dá duras palavras contra o seu povo. Ele julga o seu povo e ele explica cada mínimo detalhe, por que ele estava fazendo isso. Ele explica a esse povo qual era a situação deles e o que eles iriam enfrentar, mas eles deveriam continuar firmes, com os olhos fixos na promessa de Gênesis 3,15, e ela se desenrolaria, porque o menino nos nasceria. Isaías mostra a podridão moral, a podridão espiritual. Isaías revela o que nós somos sem o Senhor. Isaías revela o que é o nosso coração sem o Senhor. Isaías revela como o povo estava dependente de outras nações e não do próprio Deus. Isaías revela então a podridão desse povo. E você pode olhar para o seu verso, para os seus versos, que você vai ter então a certeza que o profeta tinha de que o Redentor viria. Ele não usa expressões apenas não duvidando, não crendo nisso, mas ele crê naquilo que ele está dizendo. Ele crê de tal maneira que todos os seus verbos estão no passado, porque ele tinha real certeza daquilo que viria. Então ele coloca como se já tivesse acontecido. Ele nos mostra que o povo que andava, o povo viu, eles habitavam e resplandeceu. Presta atenção nesses verbos que vai mostrando a nós a certeza que o profeta tinha, porque o final do verso 7 nos mostra que é o próprio Deus que iria cumprir tudo isso, e não o profeta. E não porque o profeta estava dizendo, mas porque o próprio Deus estava dizendo. Então ele mostra a nós todos esses verbos que mostra a certeza do profeta de que essa promessa, de que o Redentor, de que o menino iria nascer. O nascimento então se nos deu, porque o menino nasceu. O menino nasceu. Ele mostra a nós então a confiança no Deus que é o agente da história. No Deus que é o agente de toda a história. E nós não temos nenhum controle. Nós não temos nenhum controle. Esse Deus então que prometeu lá em Gênesis 3,15, se desenrola então em toda a história. O Natal então é preparado muito antes. E o que Isaías está mostrando a nós é que o menino deveria nascer. Por quê, queridos? Porque o homem já não poderia se salvar.
Isso aqui é um sinal, e a podridão moral é um sinal de que o homem já não poderia se salvar. Isso aqui mostra a nós que o menino deveria nascer, porque nós não conseguiríamos nos salvar. Por conta da queda, Efésios 2:1 nos diz que todos nós estávamos mortos. E é essa a graça que nós acabamos de ouvir, que revela a nós então esse Deus Redentor, porque isso mostra que nós não poderíamos nos salvar. Isso é um sinal daquilo que o Senhor faria, e isso está justamente destacado no seu verso 10 do capítulo 7. Vira a página um pouquinho, o capítulo 7, verso 10 diz: E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O nascimento do nosso Redentor é a prova de que nós não conseguimos nos salvar. O nascimento desse menino para redimir o povo é justamente a prova que nós não conseguimos nos salvar. O Natal, então, é a demonstração de que após a queda o homem não pode salvar a si mesmo. O homem, após a queda, ele necessita do Redentor, ele necessita da luz do mundo. E se tem algo, queridos, que é muito particular na nossa sociedade como um todo e no mundo todo, é a luz. Seja crente ou não, a luz é um reflexo do Natal. As cidades estão cheias de luz, a sua casa está cheia de luz, e por todo o canto tem luz. A luz é o reflexo do Natal. Mas qual é a luz que brilha na casa dessas pessoas? Qual é a luz que brilha na sua casa? É por isso que então, pensando nisso, eu quero pensar em 3 características então da verdadeira luz. Porque pensando então que o Natal é o reflexo de luz, e por todo o canto nós vemos luz, eu penso então que nós temos que falar da verdadeira luz, e do verdadeiro sentido da luz. E a primeira delas então, é que a luz raiou em meio à escuridão. Interessante que o verso 1 e 2 mostra a nós toda essa questão da luz. A terra estava aflita e não continuará obscura, porque a luz virá. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali, mas os últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque a luz, ela raiou em meio à escuridão. Não por conta de nenhum governo, não por conta de nenhum político, não por conta de uma sociedade melhor, mas porque o próprio Deus decidiu enviar o seu Filho, que é a luz do mundo, e ele raiou nas trevas. O próprio Deus enviou o seu Filho, e a luz veio habitar entre nós, que estávamos na escuridão. E Deus está julgando o seu povo, olhando para esse contexto, Deus está julgando o seu povo, porque esse é um contexto de cativeiro, esse é um contexto que o povo está indo preso, o povo está preso, o povo está distante do Senhor, por conta da sua podridão moral, mas Jesus é a luz, Jesus é a luz, por isso que o verso 22, olha para o seu verso 22 do capítulo 8, ele diz: olharão para a terra, e eis aí a angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Queridos, as trevas representam a condição natural do homem sem Jesus. As trevas é a representação do homem sem Jesus. Se você está aqui nessa manhã e não entregou a sua vida para Jesus, que é a luz do mundo, você está nas trevas. Você está nas trevas, porque as trevas é a representação da nossa podridão moral, assim como esse povo estava podre moralmente.
As trevas nos mostram que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e que nós precisávamos dessa luz. Por isso a luz raiou na escuridão. Romanos 3, 10 a 12 diz que não há quem busque a Deus. As trevas nos mostram que nós estávamos mortos. Nós não buscamos ao Senhor. Se alguém tomou a iniciativa, foi o próprio Deus de vir até nós. E observe que Deus é a parte atingida. Deus é a parte atingida. Mas Ele toma a iniciativa porque Ele vem até nós. E vem até nós. Ele vem até nós porque não há quem busque a Deus. Nós não tínhamos a condição, e a mínima condição, de ir até o Senhor. Por isso que é necessário a luz vir para brilhar nas nossas vidas, que estávamos nas trevas. A luz brilhou nas nossas vidas, porque estávamos na escuridão. E interessante, queridos, que Zebulon e Naftali é uma das cidades gentílicas que continham muitos povos gentílicos. Gentílicos é aquele povo que não é judeu, e um povo então desprezado pelo povo judeu. E o próprio Mateus, o evangelista Mateus, lá em Mateus 4, verso 12 ao 16, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Ó povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Interessante que essas cidades, então, ela foi marcada aqui, como diz o evangelista Mateus, pelo início do que o profeta Isaías tinha predito. O Senhor, o nosso Deus, a luz que veio a esse mundo, inicia a pregar e inicia o seu ministério aqui, justamente nessas terras. Jesus, queridos, é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo porque estávamos nas trevas. O texto de 2 Coríntios 4, 6 diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerás a luz, Ele seu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Senhor está mostrando a nós e revelando a nós, o Senhor Deus Pai, revelando a sua justiça por meio do seu Filho, que é a luz do mundo. Todo aquele que está em Cristo está na luz. O Evangelho, então, queridos, é a mensagem daquele que rasgou o nosso coração e nos tirou das trevas. Por isso que a luz raiou em meio à escuridão. O Natal, então, é a mensagem de que Deus nos libertou das trevas. Deus nos libertou do império das trevas. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o maravilhoso reino do Filho do seu amor, por meio de Jesus, que é a luz do mundo. E todo aquele que está em Jesus não está nas trevas. O segundo detalhe desse texto é que a luz é o libertador. Do verso 3 ao 5, nós vemos então um contraste. Porque daquele povo que estava aflito, então, agora nós vemos alegria. O povo está alegre. O povo, então, ele se alegra por conta do libertador. A diferença, então, de um povo que estava nas trevas, mas agora um povo que está alegre. Alegre porque a luz nos libertou. E o verso 4, então, nos mostra o motivo dessa alegria. Olha para o seu verso 4. Por que que essa luz que nos libertou do império das trevas, por que que eu me alegro? Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. O que que significa dia dos midianitas? O que que significa essa expressão? Ele lembra aqui de um juiz libertador
lá em Juízes 6-8, você pode ler a história de Gideão. Ele libertou esse povo das mãos dos midianitas, que mais uma vez, usado por Deus como instrumento para ferir o seu próprio povo. Deus usa outros povos para ferir o seu próprio povo, mas por disciplina, para trazer o seu povo de volta. E esses midianitas, então, foi usado como instrumento de Deus para ferir o povo de Deus. Mas Deus levanta o Redentor. E esse texto é muito apropriado para cá, porque justamente é nessas terras, Zebulon e terra de Naftali. Ele é apropriado para essa realidade, porque o povo que estava nas trevas, o povo que estava sendo oprimido pelos midianitas, lá em Juízes 6, ao capítulo do 6-8, eles estavam sendo oprimidos, eles foram libertos por esse Gideão. Ele foi o redentor do povo, usado como instrumento de Deus para libertar o seu povo. Por isso que ele está dizendo, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Queridos, o Senhor nos libertou, e porque Ele nos libertou, nós não precisamos mais do aparato militar para a guerra. Olha para o seu verso 5, ele vai dizer aqui, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, elas vão ser o quê? Queimadas. Por que eu não vou precisar mais daquilo que era necessário para a guerra? Porque o libertador, já sendo redundante, nos libertou. O libertador nos salvou, então eu não preciso mais daquilo que era necessário para guerrear, eu não preciso mais, porque Ele nos salvou, a luz do mundo nos libertou, e ela nos libertou do peso do pecado. O Senhor nos libertou do pecado que nos oprimia. E o próprio Isaías nos lembra isso, lá em Isaías capítulo 2, verso 4 e 5, ele diz, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. O povo liberto, a luz do mundo então libertou o povo e não é necessário mais a guerra. Não temos mais nação contra nação, porque o Senhor nos libertou. Mas não simplesmente nos libertou deste mundo. Não nos libertou das mãos e das garras desses políticos, mas nos libertou do império das trevas, porque estávamos no pecado. O Senhor tirou de nós o jugo que estava sobre os nossos ombros. O Senhor tirou de nós então aquilo que nos oprimia, e o pecado nos oprimia. Nós não tínhamos a capacidade de chegar até o Senhor. Nós não tínhamos a mínima condição com a nossa condição, pecaminosos como nós somos, de chegar até o Senhor. Por isso que a luz nos libertou do império das trevas. Por isso que a luz então nos libertou da inimizade que havia entre nós e Deus. A inimizade que havia entre nós. Queridos, o Senhor está irado contra o pecador. Se tem uma frase que muitas vezes nós ouvimos, é que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Não é isso? Queridos, todo aquele que peca deliberadamente e não entrega a sua vida para Jesus, a ira de Deus está sobre ele, como diz João 3,36. A ira de Deus permanece sobre ele. Deus não ama aquele que peca deliberadamente e não entrega a sua vida a Jesus, porque a ira de Deus está sobre ele. Se Deus não nos olha pela lente de Cristo, a ira do Senhor está sobre nós. Se Deus não olha para você por meio da lente de Cristo, a ira do Senhor está sobre você. Se você não se arrependeu dos seus pecados, declarou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, a ira do Senhor está sobre você, porque você está nas trevas. Por isso que é necessário Cristo, como luz do mundo, nos libertar, porque nós éramos inimigos do Senhor. Nós éramos inimigos do Senhor, por isso a luz nos libertou. Se nós éramos inimigos,
agora nós temos paz, como diz Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós temos paz porque Ele nos salvou. Nós temos paz porque Ele nos libertou. Nos libertou da inimizade que havia entre nós e Deus. Louvado seja o nosso Deus por isso. Porque a luz nos libertou. E por fim, nesse segundo ponto ainda, o Evangelho é o fim da guerra e da culpa. Foram queimadas as armas, porque definitivamente nós não temos mais guerra com Deus. Colossenses 1:19-20 diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Queridos, o Evangelho nos diz que a acusação que havia contra você foi cancelada. Foi cancelada porque Colossenses 2:14-15 diz: e a vós outros que estávamos mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente. O escrito de dívida que você tinha, Jesus ao nascer e ao morrer e ressuscitar, pagou. Porque Ele nos libertou da inimizade que havia entre nós e Deus. Ele nos libertou e não há mais inimizade. O terceiro então nos diz que a luz governa eternamente. Aqui nós temos alguns detalhes interessantes. E queridos, toda a explicação desses versos está agora no verso 6. Todas as explicações desses 7 versos então, em que a luz nos liberta da escuridão, em que a luz nos libertou da inimizade que havia entre nós e Deus, aqui nós temos a explicação. Por quê? Porque um menino nasceu. Nós somos libertos porque o menino não nasceu. O menino nasceu, então por isso nós somos libertos. Queridos, a maior humilhação de Jesus não foi a cruz. A maior humilhação de Jesus foi quando ele estava no colo de Maria. E nós vamos ouvir um pouco sobre isso hoje à noite. A maneira como ele se esvazia, deixa toda a sua glória e nasce. Essa foi a maior humilhação para um Deus diante de toda a humanidade, diante de todos os anjos, louvando e adorando, e ele abandona toda essa glória para nascer, para viver aquilo que nós deveríamos viver. Esse menino então nasce, e a redenção está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. A ênfase aqui então do profeta não é aquilo que ele vai ser quando crescer, mas pelo fato dele ter nascido. A ênfase então do profeta está no seu nascimento, apenas pelo fato dele ter nascido. Nós temos então a riqueza de detalhes desse verso. O governo está sobre os seus ombros, isso significa então que ele sustenta todo o governo. Todo o governo está sobre os seus ombros. E interessante que nós tínhamos então ombros oprimidos nos primeiros versos. Nós temos ombros oprimidos, aquilo que nos pesava no verso 4. Você pode ver que agora tem um contraste. Os ombros então que estavam oprimidos, agora tem um governo que está sobre os seus ombros. Os nossos ombros não estão mais oprimidos, porque tudo está sobre os seus ombros. Por isso que nós não somos mais oprimidos. Outro detalhe é que é maravilhoso conselheiro. Ele começa então a destacar de forma mais enfática então alguns detalhes. Esse maravilhoso conselheiro não é simplesmente alguém que é admirável pelos seus conselhos. Não é alguém que com a sua fala nós ficamos admirados, mas porque é sobrenatural, é divino. É muito além de Salomão, que não foi o homem mais sábio dessa terra, porque foi o próprio Deus, porque Ele é a sabedoria encarnada. Deus forte, porque Ele é um Deus poderoso, porque Ele cumpre todas as façanhas militares, justamente no verso 3 ao 5.
Pai da eternidade. E aqui há um adendo muito importante: Pai da eternidade não atinge a Trindade, mas isso reflete então o modelo do Pai. Jesus, então, ele é o modelo do Pai, por isso que ele é o Pai da eternidade. Príncipe da paz. Após a sua chegada, então, nós temos o fim da guerra. Não o fim da guerra como os judeus esperavam esse libertador, mas o fim da guerra entre Deus e o homem, porque agora o homem tem acesso a Deus por meio de Jesus. O príncipe da paz, então, que tem a primazia, como diz em Colossenses, ele tem a primazia porque ele é o único redentor, por isso ele nos dá a paz. Isso então, ele termina no verso 7, realçando toda a beleza então da sua realeza, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Queridos, é muito interessante porque ele traz a nós aqui um contexto de realeza. E o tempo em que Isaías estava profetizando era um tempo de muita injustiça. Miqueias, que foi um profeta que foi contemporâneo de Isaías, que profetizou nos locais rurais, e Isaías profetizou junto à realeza, junto aos reis, junto aos governantes. Miqueias retrata a nós, se você ler, retrata um contexto de injustiça, mas ele está dizendo a nós que o trono de Davi, que vai ser estabelecido por essa luz, por esse menino que vai nascer, ele vai ser firmado mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. Diante então de um contexto de governos corruptos, nós temos o menino que vai nascer, em que o governo estará sobre os seus ombros, e o governo estará sobre os ombros de juízo e justiça. Vai ser governado com justiça, não com corrupção, mas com justiça. E aí ele finaliza o verso 7 dizendo: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. É como se ele estivesse então escrevendo um texto que ele estava de fato, e as pessoas poderiam perguntar a ele: tá bom, Isaías, mas você está nos dizendo isso, mas quem falou isso? Quem te falou isso? Então ele chancela tudo isso que ele acabou de nos dizer, dizendo que o próprio Deus e o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Queridos, se a luz brilha em meio à escuridão, se a luz nos libertou, se a luz nos libertou das trevas e reina eternamente, é porque ele é fiel à sua palavra, ele não é fiel a nós. Ele cumpre com a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra, ele é fiel a ele mesmo, e ele cumpriu com o menino nos nascendo, porque ele prometeu, e ele está cumprindo com a sua palavra. Isso aqui então é a afirmação de que ele está cumprindo, porque ele tem zelo pela sua palavra, e ele está dizendo: eu vou fazer isso. Não é o profeta Isaías que está dizendo, mas ele está dizendo: eu mesmo, eu que vou fazer isso. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Essa palavra vem do próprio Deus. Eu concluo então dizendo que a luz do mundo, prometido lá em Gênesis 3,15, veio a esse mundo e nos redimiu, nos tirando das trevas e levando para o maravilhoso reino do Filho do seu amor. O Senhor então, que é a luz do mundo, nos redimiu de todo o domínio, de todo esse é o terceiro, ele nos libertou da inimizade que havia entre nós e Deus. E por último, a luz então nos libertou, a luz tem todo o domínio e reina eternamente. Louvado seja o Deus que enviou o seu Filho prometido em Gênesis 3,15 para nos libertar do império das trevas, para tirar a inimizade que havia entre nós e Deus, e agora Ele reina eternamente. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos ao Senhor pela Tua graça.
Pai de amor, Deus querido, muito obrigado, porque a mensagem do Evangelho, ela deve impactar os nossos corações todos os dias. Talvez o que muitas pessoas ouviram aqui já é o óbvio, e eles estão cansados de ouvir isso, mas não deveriam estar cansados, porque a mensagem do Evangelho, que diz que nós somos libertos do império das trevas, deve queimar e arder no nosso coração todos os dias. E nós, então, devemos dar uma resposta para essa luz do mundo, uma resposta ao Senhor com a nossa vida, porque o Senhor nos tirou do império das trevas. Nós não temos, então, que viver de qualquer maneira. Nós temos, então, que cumprir com a Tua lei, mas por prazer, porque nós amamos o Senhor que é a luz do mundo, o Senhor então que quebrou o muro de inimizade que havia entre nós e o Senhor por meio de Cristo. Agora o Senhor exige de nós um viver diferente, que nós sejamos impactados mais uma vez pela mensagem natalina, não pelos presentes, não pelo Papai Noel, não por qualquer outra coisa, pelo consumismo, mas pela mensagem que deve impactar o nosso coração, de que nós estávamos nas trevas, e agora nós somos transportados para o maravilhoso reino do Filho do seu amor, por meio de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que deve reverberar no nosso coração, porque o menino nos nasceu, Ele nos libertou da guerra que havia entre nós e o Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela Tua graça e pelo Teu amor, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, nós teremos então o coral Sarah Kalley.
Louvado, engrandecido seja o nosso Deus por essa tão linda canção. Quero passar então para o pastor Luiz César, vai chamar os aniversariantes, fazer as considerações finais e após isso a bênção final. Amém, graça e paz, que bênção, parabéns a esse coral tão lindo, alegra tanto esse dia para a nossa igreja. Quero chamar aqui os aniversariantes, e se alguém faz aniversário e não está aqui, venha também. Esmirna da Silva, Juliana Campos, Letícia Carvalho, Miriam Rodrigues, Manuela Moreira, Daiane Alves, Maria Helena, Rubens Muramoto, Sônia Cristina. Quem está aqui? O Rubens está aí. Alguém mais que está fazendo aniversário, não foi citado, pode vir à frente, vem aqui. Aniversário de casamento, alguém que faz aniversário nessa semana, é agora também. Rubens. Isso. Alguém que quer levar para um parente, que vai encontrar, venha. Irmã. Pega. Obrigada. Tá bom. Acho que saiu 2, não? Só o cartão que ficou. Fica assim, tá bom. Vamos orar um pouquinho. Vamos colocar diante de Deus. Nós vamos orar. Senhor, colocamos diante do Senhor nossos irmãos queridos. Obrigado pelo aniversário deles, dos que estão aqui, dos que representam aniversariantes, pelos aniversariantes que estão em casa. Pedimos que o Senhor os abençoe e os alcance com uma graça toda especial. Que eles recebam o carinho do Senhor, o cuidado do Senhor, que a boa mão do Senhor repouse sobre cada um deles. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém. Parabéns, Deus abençoe. Irmã, parabéns, Deus abençoe a senhora. Então, transmita lá o nosso abraço. Amém. Alguns irmãos nossos irão para um projeto missionário no Piauí. Eu quero chamá-los aqui, o nosso presbítero Jonas, Francisco e Ângela. Venham aqui, todo ano eles vão para Campo Maior. Enquanto a maioria de nós vai descansar, eles vão trabalhar muito. Então nós vamos ficar em pé para orar por essa família. Deus abençoe vocês, contem conosco, nós estamos aqui na retaguarda. Senhor Deus, teus servos vão dedicar os melhores dias do ano para o trabalho do Senhor. Nós queremos te agradecer pela dedicação, pelo exemplo, pelo referencial, pedir que o Senhor os abençoe na ida, na estadia lá, no trabalho, na volta, os que ficam de suas famílias aqui, guardando também, e abençoando aqueles que serão alcançados, aqueles que se ajuntarão a esse projeto, e que no final de tudo o Senhor Jesus seja glorificado, porque é assim que nós oramos e os abençoamos, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Nós vamos terminar o nosso culto, daqui a pouquinho começa a escola dominical. Hoje à noite tem culto de Natal, dia 25, culto de Natal, bem no dia 25, tragam visitante, é um culto com viés bem evangelístico, dia de nós termos visitantes aqui, e no dia 31 nós teremos às 20 horas o nosso culto de final de ano. Senhor, despede-nos desse culto na Tua bênção, abençoa a nossa escola dominical, abençoa o Teu povo, abençoa aqueles que nos acompanham na internet,
ordena uma bênção sobre eles, da mesma forma que o Senhor tem feito sobre nós. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelas músicas, pelas orações, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com os irmãos, e com os irmãos permaneçam desde agora e para sempre. Amém. Nós temos muitos visitantes. Cumprimenta um visitante, dá um abraço, quem sabe aí uns 3 minutos de cumprimentos, enquanto nós temos aqui o pós-lúdio. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe